E aí, vamos lá? Vamos continuar a brincadeira? Qual que é o princípio de funcionamento de um motor elétrico? Para a gente entender muito bem essa questão de motor elétrico, a gente tem que lembrar de fluxo magnético e quando o fluxo magnético passa por uma espira de um fio qualquer, ele cria nesse fio, lembra, uma força magnética usando aí a regra da mão direita, tá? Deixa eu colocar aqui uma imagem só para a gente falar um pouquinho mais e entender melhor como é que funciona esse motor elétrico no caso. Então, aqui a gente pode observar, nessa figura que eu coloquei aqui, nessa imagem, justamente essa brincadeira, né? Então, aqui basicamente o motor, né, a composição dele praticamente, aqui temos dois ímãs, né, o norte e sul magnético, onde o norte magnético, o campo magnético cria, e esse campo magnético ele vem aqui em direção ao sentido sul aqui desse outro ímã. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma espira, né, e colocá-la ela aqui dentro desse campo magnético, o que acontece com essa espira? A gente sabe que, né, conforme o fluxo magnético passa pela espira, surge na espira uma força magnética. E essa força magnética que vai fazer rodar essa espira dentro do campo magnético. Então aqui, por exemplo, a gente percebe que entre esse ponto aqui, onde tem aqui, deixa eu colocar aqui, né, nesse pontinho aqui, e nesse outro pontinho tem um braço aqui de comprimento L. Então esse braço de comprimento L, conforme ele vai rodando, esse braço ele vai diminuindo, né, causando um certo torque nessa espira. Eu tenho uma animaçãozinha bacana que nos ajuda a entender melhor essa brincadeira. Deixa eu colocar aqui para a gente visualizar melhor essa brincadeira toda aí. Ok, é isso. Então, aqui temos de novo, né, aquela minha figura que eu coloquei, só que aqui numa animaçãozinha em 3 dimensões, para a gente entender melhor a questão do motor elétrico. Então, de novo, né, temos um ímã aqui, um norte e um sul. Aqui está ao contrário, mas enfim, norte magnético, sul magnético, campo magnético, ele vai, né, sai do norte, vai para o sul. E o importante a gente tem que saber então a gente coloca aqui, por exemplo, aqui dentro desse campo magnético uma espira, no caso aqui retangular, a gente observa que aqui em preto, aqui no caso esse em preto, essa setinha em preto indica para a gente a força magnética, e conforme a corrente elétrica passa por a bobina, surge essa força magnética, fazendo com que essa espira gire, né, em torno desse campo magnético aí qualquer. Né? Então a gente, por exemplo, a gente pode aqui até aumentar o campo magnético aqui, a gente observa que a espira começa o quê? Ela começa a girar mais rápido, né, porque a gente aumentou a quantidade de fluxo magnético passando pela bobina, pela espira, desculpa, e com isso a gente aumenta a velocidade de giro sobre essa espira aí. Mas o que eu quero que vocês lembrem, né, de um motor aí, no caso, de um motor DC, justamente essa brincadeira. Então, o que faz aqui, na verdade, a gente percebe que essa força magnética é devido ao campo magnético presente ali, na região do espaço, e tem uma pecinha uma pecinha que a gente não dá muita atenção para ela, que é o tal do comutador, que é essa pecinha aqui do lado, que faz com que a corrente elétrica pira, né, a bobina, ela chega num ponto qualquer, nesse ponto aqui, a força magnética praticamente elas estão aqui, né, uma para cima e outra para baixo, e aí praticamente ela é nula. Então esse computador, o que ele faz? Ele inverte o sentido da corrente para que essa espira ela se mantenha nesse movimento aqui no caso. Então nessa posição a força magnética é para cima e outra para baixo, né, o computador inverte a corrente elétrica para justamente essa bobina e essa espira continuar aí girando dentro do campo magnético, tá? Então aqui uma animaçãozinha bem interessante que a gente pode observar claramente, né, esse giro aqui dentro do campo magnético, acho que é tranquilo para a gente visualizar. E o que é importante a gente lembrar é que o campo magnético é muito importante, e aqui também tem um campo elétrico, né, que faz com que que os elétrons passem ali pela bobina, mas basicamente a brincadeira toda acontece só porque existe um campo magnético ali naquela região do espaço. Tá? Então, voltando aqui para a brincadeira, deixa eu trazer aqui de novo essa imagem. Então, o que ele fala aqui? Né? Então, vamos ver aqui a alternativa, que fala justamente aqui sobre o problema. Então, qual que é o princípio de funcionamento de um motor elétrico? Atração entre cargas elétricas? Não tem nada a ver. Não é por isso que o motor elétrico funciona. A repulsão entre cargas elétricas também não tem nada a ver. Atração entre cargas magnéticas tem nada a ver com isso. Repulsão entre cargas magnéticas também não tem nada a ver. Interação entre campo elétrico e campo magnético, sim, né? Então a brincadeira toda acontece devido ao campo magnético presente dentro dessa espira e, né, o que aqui no caso a corrente elétrica, aqui o que faz criar essa corrente elétrica é um campo elétrico, tá? Então aqui só sobra mesmo aqui no caso a
alternativa é, na interação entre campo elétrico e campo magnético. Tranquilinho, lembraram aqui da brincadeira? Facinho, né? Bom, se gostou, não se esqueça, inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber novas notificações sobre conteúdo, sobre física que pode cair no vestibular e uma prova de física que você for fazer. Bacana?